Queria convidar o pessoal do jiu-jitsu para dar um pulinho aqui em cima. Serve para você também, Felipe. E o Kevin também. Dá um pulinho aqui embaixo. Bom, isso aqui são alguns participantes do nosso projeto, lutando para salvar vidas, que Deus tem abençoado mais. Para alguns é apenas um projeto, para outros são aulas de jiu-jitsu, mas para nós, participamos da igreja, desse ministério, para nós é um mistério. Deus tem alcançado. Deus tem alcançado tanta gente através desse ministério. Deus tem transformado tantas e tantas vidas, inclusive a minha. É um ministério que trabalha salvar vidas tanto no tatame quanto no nosso dia a dia, livrando esses pequeninos, os mais velhos do mal, do caminho do mal, e trazendo a eles um caminho de esperança. Está aqui o Israel, que não tem nem, já está curvado, de tanta medalha. O Brunão, Iago, Karina, Júlia, Letícia. Letícia só trouxe uma medalha? Cadê outra? A Maíra, o Kevin disputou o primeiro campeonato, foi em segundo, porque fizeram uma covardia, deram 4 lutas seguidas para ele. Ele ganhou as 3 primeiras lutas, perfeito, melhor tempo do campeonato, luta muito boa. E o Biruta, o Felipe é bicampeão na categoria dele. Vocês acreditam? Então, se Deus fez isso na vida dele, pode fazer isso na sua também. Brincadeira. Mas Deus tem entrado, tem outros, tem o Lucas, tem o Thiago, tem o Cauã. O Cauã, ele é tetracampeão na categoria dele e ficou em segundo lugar em uma etapa. Então, Deus tem feito essas coisas por ele. Então, é um ministério que nós estamos dedicados às nossas vidas, ao nosso tempo, ao nosso carinho. Deus tem abençoado demais. Então, você que quer participar, não sei o que fazer na igreja, não sei, vem trabalhar com a gente no jiu-jitsu, tem paz. Essa galera que fica do lado de fora pode receber uma palavra sua. Tem alunos que estão se convertendo no tatame, que precisam de discipulado. Então, tem muita coisa para fazer. E a gente não vai jogar essa carga toda em cima do pastor, em cima da diretoria da igreja. Você pode nos ajudar, porque Deus tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida. Que você possa agora estender as suas mãos para os pequeninos aqui e para os mais velhos também, para a gente orar e agradecer a Deus por tudo o que Deus tem feito. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, bendito seja o nome do Senhor. Rendemos graças, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama, e o Teu amor nos constrange, Senhor, porque erramos tanto, mas a Tua maravilhosa graça, Deus, e a Tua palavra diz que os nossos pecados o Senhor não se lembra, porque o Senhor tem misericórdia de nós, tem misericórdia da vida de cada um aqui. Que o Senhor possa tratar o coração de cada pequenino, de cada adulto, de cada pessoa que tem estado no tatame, cada pai responsáveis que estão do lado de fora ouvindo a Tua palavra e que inclusive hoje estão aqui na igreja para poder saudar cada pequenino e o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa dar mais frutos, porque os campos, Senhor Deus, estão brancos. Nós precisamos de trabalhadores. Então, em nome de Jesus, manda pessoas para ajudar esse ministério, para transformar vidas e ser transformado pelo poder do Teu Espírito. Livra cada pequenino aqui do caminho do mal e que o Senhor possa sustentar a nossa liderança, a liderança da igreja, que tem nos abençoado, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, te peço, amém. Eu ia vir com a roupa do exército.
Ele fica com roupa de militar, porque hoje o tema da mensagem tem muito a ver com isso. Só que eu cheguei em casa apressado em cima da hora, não consegui colocar a roupa do exército, porque o tema da mensagem hoje é bem específico. Missão dada. Esse é o tema da mensagem. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, do versículo 21 até o versículo 24. Lucas 10, versículo 21, capítulo 10, versículo 21 a 24. Deus está falando aqui, Deus está mostrando através da palavra uma missão. E Jesus, no capítulo 9, ele chama os 12, dá uma missão para eles, diz: olha, vá, vocês são enviados, vá, expulsem os demônios, curem as pessoas e tratem o coração delas, saúde com a paz. Então Deus dá essa missão aos 12, e é o que a gente vê no dia de hoje. A gente acha que a missão que Jesus dá em Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20, que ele diz para ir pregar o Evangelho a todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente ainda hoje acha que essa missão era para os 12. Não, essa missão é só para eles. Essa missão é dada só aos discípulos, só aos eleitos, só aos apóstolos. Logo no capítulo seguinte, no capítulo 10, Deus chama mais 70 e dá a mesma missão. Olha o que diz em Lucas, no capítulo 10, versículo 21 a 24. Lucas 10, versículo 21 a 24. Aí, acho que é. Tá. Lucas 10, capítulo 1. Por isso que eu estou achando estranho, né? Capítulo 1. Eu escrevi errado aí. Deixa eu colocar aqui. Lucas 10, versículo de 1 a 12. 1 a 12. Isso aí. 1 a 12. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, e de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa e em qualquer entrada, dizei primeiro: a paz seja com esta casa. E se ali houver o Filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Também, em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei e puserem diante de vós. Curai os enfermos que nela houver, e dizei: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, não vos receberam, saindo pelas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabeis isso, que o reino de Deus é chegado. Digo-vos que naquela cidade, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Para Sodoma do que aquela cidade. Missão dada é missão cumprida.
Essa é a missão que Deus coloca em Mateus capítulo 8, versículo 18 e 19 e 20. De ir por todo o mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mas antes de falar sobre a própria missão, sobre o ir de Jesus, sobre pregar o Evangelho, sobre fazer discípulos, sobre batizar, eu preciso falar com vocês sobre algumas coisas que acontecem antes de irmos para a missão. O que acontece? Você não chega hoje no exército e fala assim: eu quero ir para a Amazônia, é um civil normal. Eu quero ir para a Amazônia e quero fazer um trabalho de fuzileiro na Amazônia. É assim que acontece, Kelly? Qual é o primeiro passo? Você precisa ser recrutado. Você precisa fazer um recrutamento. Você precisa se alistar. Só que aqui, Deus tem recrutado a mim e a você para fazer essa grande missão. Olha o que diz no capítulo 1. Depois disso, designou, recrutou o Senhor outros 70. Deus escolheu você, escolheu a mim, para concluirmos a grande missão dele. E missão dada, missão cumprida. Não é possível. Não é possível. Eu, sim, você. Mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Deixa eu dizer uma coisa. Vou provar para você que Deus escolheu você. No momento da relação sexual, é expelido pelo homem cerca de 200 a 600 milhões de espermatozoides. 200 a 600 milhões de espermatozoides. E sabe o que Deus faz? Deus escolheu você no meio de 600 milhões. Deus escolheu você no meio de 200 milhões. Você é um vitorioso. Deus colocou a mão dele sobre você e por isso você está aqui. Deus está te recrutando para a sua grande missão. A missão não é para os 12, e sim, ela continua. E Deus quer usar você. Deus recrutou você, Deus escolheu você. Eu fico imaginando Mateus, quando Deus passou e escolheu. Naquela época existia mais ou menos de 100 a 120 cobradores, e Deus vai e olha para Mateus e diz: eu quero você. Tantos e tantos perseguidores da igreja, Deus olha para Saulo e diz: eu quero você. Entre tantos e tantos pescadores, Deus olha para Pedro e diz: eu quero você. Deus te recrutou para a grande missão. Queridos, Deus não tem corpo. Ele usa o seu para abençoar os outros. Ele resolveu viver através de você, porque Ele não tem corpo. Ele recrutou você. Não passa essa responsabilidade para o outro, porque missão dada é missão cumprida. Utilize os seus dons, os teus talentos para fazer discípulos, para ganhar almas, para propagar o Evangelho de Deus a toda criatura. Use os seus dons e os seus talentos. Deus escolheu você. Olha o que ele diz em Efésios, capítulo 1, de 3 a 6. Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos, santos por meio deste amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua
prazer Ele tem em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente, dado por Deus ao seu Filho amado, totalmente de graça. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, como alvo do grande amor, e a palavra dele diz que o amor de Deus nos constrange, porque nós somos pecadores. Jovens, eu escrevi: eu sou forte, já venceste o maligno. Eu vos escrevi. Ele escreve escolhendo você e a mim. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Deus nos recrutou antes mesmo do nosso nascimento, porque Ele tinha um plano para a sua vida e para a minha vida. E o que você tem feito com essa missão que Deus colocou no seu coração? Tem se apagado? Ou você tem dado a bola para outro? Não, é com ele. Deixa que lá o Brasil de Jiu-Jitsu já faz um trabalho de evangelismo lá. Não, deixa que o pastor já prega todo domingo. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Você tem um dom específico que Deus quer usar. É para jogar bola, é para costurar, para fazer comida. Deus quer usar a sua vida para abençoar outros. Eu lembro da história que Deus falou a uma mulher na antiga União Soviética, que ela precisava pregar o evangelho em praça pública. Deus falou, e ela falou: não, Deus, não posso. Se eu for pregar em praça pública, eu vou ser presa. E Deus falando com ela, e ela dizendo: não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer. E ela, um dia, o Espírito Santo falou tanto, que ela: tá bom, vou fazer, mas eu vou ser presa. O Espírito Santo deu a paz no coração dela. E ela, cheia de alegria, cheia do Espírito, pegou, abriu a Bíblia em praça pública e falou: Deus, os soldados prenderam na hora. Prenderam na hora. Que isso, Deus? Eu só falei Deus, já me prenderam. E jogaram ela numa cela onde não tinha saneamento básico nenhum, nada. Não tinha buraco no chão, não tinha nada. As coisas eram feitas ali mesmo. E ela entrou com sujeira, mais ou menos na altura do tornozelo. A coisa é feia mesmo. E ela chorava e falava: Deus, por quê? Por quê? Eu falei para o senhor que eu ia ser presa. E aí deram uma pá, passando os dias, deram uma pá e um balde para ela. E ela conseguiu limpar a sala dela todinha. E ela olhou e viu que tinha pessoas doentes nas outras celas. E ela falou para o carcereiro: eu posso limpar a cela deles? E ela foi limpando, e cantando, e louvando, e pregando o Evangelho em todas as celas. Até que um dia ela entendeu o propósito de Deus. Deus queria ela presa, limpando aquelas coisas que não precisa falar aqui agora, na sala, cela por cela. E ali, toda aquela cadeia se converteu a Jesus Cristo. Nós não entendemos os planos de Deus, mas a única coisa que nós entendemos é que Deus escolheu a mim e a você. Nesse recrutamento, Deus tem nos recrutado muito antes de você nascer. Então toma uma postura e se entrega para o Senhor e deixa Ele usar a sua vida. Deus quer te usar no teu trabalho. Deus te recrutou para você ir no seu colégio, na sua faculdade. Mas quantos de nós estamos trabalhando com 007 de Deus? Vamos para o banheiro até orar. Senhor eterno, Pai querido, estou aqui no banheiro, não posso falar muito. Não consegue. Eu lembro da história também de um pastor que ele trabalhava e as irmãs da igreja resolveram fazer uma surpresa para ele.
chegaram no trabalho dele, falaram, poxa, a gente queria fazer uma surpresa aqui para o pastor, nós estamos planos e tal. Não, olha só, né? Não tem esse nome não, e tal. Aí disse o apelido dele, Tuninho, o palavrão? Vou chamar o palavrão. Vem cá, o palavrão. Os caras da igreja dizendo que é pastor, palavrão. Tem muita gente aí que não consegue pregar no trabalho, não consegue pregar no colégio, porque está recrutado no time errado, está sendo rebelde, não está seguindo aquilo que Deus mandou. Então Deus te recrutou, porque para Ele missão dada, missão cumprida. Esse é o primeiro passo, o recrutamento. Tudo bem, você foi recrutado. E agora, o que eu faço? E agora é hora do treinamento. É hora de você partir para o treinamento. Só que Deus também nos dá um manual. Deus entrega para a gente um manual de guerra. Aqui, ó. Nosso manual de guerra. Meu filho, aí na minha palavra, que lá você terá um manual de conduta e de guerra para cumprir a minha missão. Só que, irmãos, hoje, pouco nós conhecemos desse manual. Nós não lemos esse manual. Está complicado abrir a Bíblia. Está complicado ler um versículo. Certa vez um pastor voltou de um congresso. Chegando no congresso, ele falou assim, eu vou testar a minha igreja. Porque lá a gente só falou de Bíblia. Vê como é que está a minha igreja? O pastor chegou e foi visitar a classe dos adolescentes. Na classe dos adolescentes, o pastor chegou. Ele chegou. Marquinhos, queria fazer uma pergunta para você. Pode falar, pastor. E o Marquinhos era aquele, sabe aquele pior da classe ali, que fazia aquela bagunça e tal. Marquinhos, quem foi que derrubou as muralhas de Jericó? O garoto se encolheu. O olho encheu de lágrimas. Pastor, não fui eu. Pastor, eu juro que não fui eu. Não fui eu. E ele chorando, pastor, não, calma. Correu para o colo da professora. E a professora prontamente abraçou. O pastor falou, professora, o que é isso? Pastor, eu conheço esse menino. E se ele está dizendo que não foi ele, é porque não foi ele, pastor. Não foi ele, não foi esse menino, pastor. Se ele está chorando dizendo que não foi ele, é porque não foi ele. O pastor saiu dali louco. Deus, não acredito o que está acontecendo com a minha igreja. Encontrou um tesoureiro no corredor. O tesoureiro já chegou todo alegre. Pastor, não, eu não estou bem hoje, eu estou triste. Mas o que foi, pastor? O tesoureiro naquela alegria, né? O que foi, pastor? Não, na classe, perguntei para o Marquinhos, disse para ele quem foi que derrubou as muralhas de Jericó. O garoto saiu chorando, pastor, não importa, esse mesmo dízimo entrou bem, a gente manda reconstruir essa muralha toda, não tem problema, vamos botar para frente, não liga para isso não, pastor. Que isso? Aquele murmurinho foi correndo na igreja. Pastor, triste demais, chega na reunião de obreiros e diáconos da igreja. Jesus. Reunião de obreiros e diáconos da igreja. E o pastor contou a situação, o Marquinhos, a professora da EBD. E acreditem, irmãos, o tesoureiro falou isso comigo. Passou um tempo, o líder dos obreiros e do diácono começaram a conversar e falou, pastor, queria a palavra. Eu queria dizer para o senhor, se o senhor precisar do apoio do corpo diaconal e dos obreiros para aprovar esse orçamento, para a gente contar a muralha de Jericó. O senhor pode contar com todo o corpo diaconal e toda a igreja. O senhor pode ficar tranquilo que a gente vai estar junto com o senhor e a gente vai reconstruir essa muralha, a gente faz um mutirão, pastor. Isso. Irmãos, precisamos ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ler o manual de Deus. Olha só, Mahatma Gandhi disse
Vocês, cristãos, cuidam de um documento que contém uma dinamite suficiente para fazer toda a civilização em pedaços. E ela virar de cabeça para baixo o mundo e trazer paz a um planeta devastado. Mas vocês o tratam como se fosse nada mais do que uma boa literatura. Olha o que antes disso. Vocês, cristãos, cuidam de um documento que contém dinamite suficiente para fazer toda a civilização em pedaços. Virar o mundo de cabeça para baixo e trazer paz a um planeta devastado. Mas um trato como se fosse nada mais do que uma boa literatura. Irmãos, o que vocês têm feito com a Bíblia? Às vezes a gente quer sair para evangelizar e acha que Deus faz um milagre o tempo todo, né? Dando palavras. Irmão, se você não ler a Bíblia, Deus não vai inventar versículo na tua cabeça. Mas eu não consigo falar um versículo na hora que eu estou evangelizando. O Espírito, ele te relembra. Ele vai lembrando daquilo que você viu, daquilo que Deus está falando. Quantas e quantas vezes a gente abre a Bíblia, a gente está perdendo a guerra, não consegue fazer a missão, e Deus manda uma palavra aqui que conforta o seu coração, que você está alimentado. Eu costumo dizer para o adolescente que é o nosso Gatorade espiritual. Quando a gente está sem força, a gente pega a palavra, ora a Deus, e Deus nos trata e nos transforma. Precisamos ler a Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, parte B. Reúna este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias na terra, viver e ensinar, e ensinará ao seu filho, aos seus filhos. Reúna este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras. Esse é o manual de guerra. Está aqui. Você precisa abrir e ler 1, 2, 3 versículos, meditar dia e noite na tua palavra. É o nosso manual. Afinal, quem foi que derrubou a muralha de Jericó, hein? Posso fazer essa pergunta? Você está na ponta da língua do que Deus quer. Primeiro, recrutamento. Segundo, manual de guerra e ouvir a voz do general. Ouvir a voz de Deus. Pedir instrução a Deus. Orar. Oração. Oração, já falei. Oração. Hoje, muitas igrejas têm deixado de lado a oração. Esse momento que a gente faz aqui, venha ao altar, colocar os seus pedidos. Tem muitas igrejas que têm deixado. Jesus falou, essa casa será chamada casa de oração. E a gente tem deixado de orar pelos filhos. Eu sou o contrário, eu oro pelos meus pais. Temos deixado de orar, de escutar a voz de Deus. Às vezes você não consegue receber uma palavra da liderança, uma palavra do seu pastor, não consegue ouvir. Não, o pastor não está falando coisa, não. Mas o que diz lá? As igrejas de Apocalipse, a quem? Deus fala a quem? Ao anjo da igreja. Deus fala a quem? Ao anjo da igreja. Você às vezes está esperando Deus descer do seu trono de graça e falar, filho amado. Deus tem usado pastores e líderes para falar o coração da gente. Mas nosso coração está duro e não consegue ouvir a voz do general. Então ouça a voz de Deus através das suas autoridades. Em terceiro, primeiro, você foi recrutado. Segundo, você ouviu a voz de Deus e foi treinado pelo manual de guerra. Ouviu a voz de general e foi treinado pelo manual de guerra. Terceiro, está na hora de quê? De cumprir a missão. Olha o que diz em Lucas, capítulo 10, 17 ao 24. Coloca aí, Lucas 10, 17 a 24. Jesus dá uma ordem para aqueles
para aqueles seguidores, ele deu uma ordem para os discípulos voltaram, ele deu uma ordem para aqueles 70 seguidores, e aqueles 70 seguidores voltaram. E olha o que diz: a volta dos 70. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que eles saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escuta, eu dei a vocês o poder para pisarem cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Não fique alegre porque você expulsou demônio. Não fique alegre porque você fez isso ou aquilo, mas fique alegre porque o seu nome está no livro de recrutamento do Senhor, no livro da vida. Fique alegre por isso. Você viu quantos demônios não sei? Mandei sair 10 que é para machucar o corpo. Viu como é que? Então tem gente se gabando disso. Eu falo isso, eu falo, o demônio sai, eu falo aquela entrevista que acontece em muitas igrejas aí, né? Qual o seu nome, de onde você veio, para onde você vai. Então, o pessoal está brincando e achando que isso daí eleva. Faz a diferença o teu nome no livro da vida. Então, faz a diferença o teu nome no livro do recrutamento. O que faz a diferença é como você volta da missão. Hoje, como você tem voltado para o Senhor? O que você tem trazido nas suas mãos? Nada. Os 70 voltaram alegres. E mais à frente, Jesus fala que estava muito alegre. O texto diz que Jesus estava muito alegre. E você, o que tem feito com a missão que Deus tem feito, mandou para você, que Deus enviou para você, exclusivamente para você. Quando Deus fala: meu filho, vem aqui, o que você traz para ele? Senhor, desculpa, eu enterrei os meus talentos para ver se multiplica. Missão dada, missão cumprida. Você tem voltado para o Senhor nas suas mãos. O que tem nas suas mãos? A Bíblia diz em 21, continuando o texto, lá em 10, para Lucas 10, 21, naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque tem mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondeste dos lábios de muitos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas, reis, gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostaria de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. As coisas que estão no manual, reis, sábios e profetas não puderam ver. E isso não fica limitado só àquele tempo e a esse texto. Ele vem até os dias de hoje. E muitos queriam estar vendo o que vocês estão vendo, mas não puderam. O que você tem entregado para o Senhor? O que você tem voltado? Adolescentes e jovens estão se destruindo nas drogas, na prostituição. Missionários estão sendo mortos. Cabeças de missionários estão sendo cortadas. É duro, irmão, falar isso, mas não precisa falar. Missionários estão tomando água quente e glorificando a Deus, porque aquele é o alimento dele no dia. E a gente continua ofertando R$1,30 de missões por ano. Se você não pode ir à África,
Vá ao outro lado da rua. Use o seu trabalho como seu campo missionário. O que você tem voltado para Deus? O pastor Martin Luther King disse o seguinte: um homem que não descobriu uma causa pela qual morrer, não está preparado para viver. Um homem que não descobriu uma causa pela qual morrer, ele não está preparado para viver. Se você não descobriu a grande causa da missão, será que você está preparado para viver? Se você ainda não entendeu que o grande propósito de Deus é que o mundo inteiro seja salvo, e você não está envolvido em evangelismo e missão, o Dr. Oswaldo Souza disse: talvez você ainda não tenha nascido de novo. Se o grande propósito de Deus é ganhar o mundo inteiro através de evangelismo e missões, e você não está envolvido em evangelismo e missões, existe uma grande possibilidade de você não ter nascido de novo. Missão dada é missão cumprida. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Deixa Deus usar a sua vida. Leia o manual. Se entregue nessa noite: Senhor, eu quero me recrutar novamente, porque o Senhor me escolheu, mas eu estou vivendo a vida que eu quero, o recrutamento que eu quero. Eu posso me alistar aqui e ali, mas depois eu me alisto para o Senhor, porque ainda preciso mudar muita coisa. Tem gente que fala isso: olha, eu não vou servir a Deus porque eu preciso mudar muita coisa. Você leva o carro limpo para o Lava Jato? Leva? Quem que leva o carro limpo? Limpinho, chega lá, está limpo, tá? Só passa uma sopa. Você leva o carro sujo, e lá no Lava Jato, ele é limpo, e traz cheiroso para você, o menino. É isso que você precisa fazer com a sua vida, com Deus, do jeito que você está. Senhor, eis-me aqui, envia-me aqui.